Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Samuel Felizó, aqui do Texto e Contexto Bíblico. Você sabia que a frutificação espiritual não é apenas uma experiência pessoal, mas também está profundamente ligado com a missão da igreja? Hoje vamos explorar como a frutificação se manifesta no contexto do evangelismo e no discipulado. A frutificação da igreja é um reflexo do cumprimento da grande comissão que Jesus nos deu em Mateus, capítulo de número 28, versículos 19 e 20. Neste vídeo vamos entender como a multiplicação de discípulos é o principal fruto da igreja, como a frutificação da igreja envolve tanto o crescimento quantitativo em número de pessoas, quanto em qualitativos em maturidade espiritual. E qual é a responsabilidade de cada crente na frutificação do reino de Deus? Fique até o final, pois eu vou te mostrar como a frutificação no reino de Deus é algo que todos nós devemos viver ativamente. Antes de começarmos, já curta este vídeo, compartilhe com os seus amigos e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando essa série transformadora sobre frutificação espiritual. Lembre-se, esta já é a 9ª aula, a penúltima aula do nosso curso de frutificação espiritual. Não perca nenhuma aula, pois o conteúdo é desenvolvido de forma sistemática e cada aula completa a anterior, aprofundando o seu conteúdo. Vamos para a aula de hoje. E para entendermos melhor a frutificação como missão da igreja, dividimos o assunto em 3 partes. A primeira parte, a multiplicação de discípulos como fruto da igreja. Segundo tópico, a frutificação da igreja como crescimento quantitativo e qualitativo. E o terceiro tópico, a responsabilidade de cada crente na frutificação do reino de Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 28, versículos de número 19 e 20, encontramos a grande comissão dada por Jesus à igreja. Portanto, ide, fazei discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o mandado de frutificação dado por Cristo à igreja. A frutificação da igreja não é medida apenas pelos números de membros ou atividades realizadas, mas pela capacidade de fazer discípulos. Os discípulos é o fruto do evangelismo e do discipulado. Multiplicar discípulos é a principal missão da igreja. Quando falamos em frutificação, estamos falando sobre levantar pessoas para que não apenas seguem a Cristo, mas que também são transformadas em sua imagem e preparadas para continuar a missão. Quando estamos verdadeiramente em Cristo, Ele manifesta em nós o fruto do Espírito. Esse fruto não é algo que fabricamos ou forçamos, mas é a evidência de uma transformação interna, uma mudança de caráter que vem diretamente da nossa união com Cristo. O cristão genuíno, que tem o caráter de Cristo, frutifica naturalmente na obra de Deus. Ou seja, fazer a obra de Deus não é uma tarefa que fazemos pelas nossas próprias forças ou habilidade, mas algo que flui da nossa relação com Cristo. O fruto do Espírito se manifesta de maneira natural, porque a obra de Deus em nossa vida não é apenas sobre pregar ou anunciar o Evangelho, mas sobre viver o Evangelho de forma verdadeira e transformadora. Entretanto, existem aqueles, meus irmãos, que pregam e anunciam o Evangelho, mas cujas obras não têm fruto, porque não há o caráter de Cristo sendo manifesto em suas vidas.
Seus esforços, apesar de externos, são vazios, pois estão fazendo a obra em suas próprias forças, sem verdadeira transformação do Espírito Santo. São obras sem poder transformador, sem o caráter de Cristo. E por isso não tem impacto eterno. Deus, no entanto, não quer que façamos a sua obra apenas com as nossas forças. Ele quer nos transformar de dentro para fora, para que nossa vida e nossas ações se tornem um reflexo genuíno do caráter de Cristo. Quando permitimos que o Espírito Santo de Deus nos transforma, nossas ações não só impactam as pessoas ao nosso redor, mas são a verdadeira obra de Deus acontecendo em nossas vidas. Não somos nós que fazemos a obra, mas é Deus quem, através do seu Espírito, nos usa como instrumento para impactar vidas e levar outras pessoas à mudança e à transformação. Assim, a multiplicação de discípulos e a verdadeira frutificação não depende das nossas habilidades humanas ou esforços, mas da obra do Espírito Santo em nós. Ao permitirmos que Ele nos transforma, nossa vida se torna um canal através da qual a obra de Deus é realizada, frutificando para a eternidade. Oh glória! Agora eu quero te perguntar, como você tem se permitido ser transformado pelo Espírito de Deus para que as suas obras reflitem o caráter de Cristo e impactem verdadeiramente as vidas ao teu redor? Lembre-se, a obra de Deus em sua vida não é manifesta naturalmente. Quando você tem o fruto do Espírito Santo, não é você quem faz, mas Ele, por meio de você. Glória a Deus por isso. Agora vamos adentrar no tópico de número 2, a frutificação da igreja como crescimento quantitativo e qualitativo. Vamos analisar o crescimento quantitativo. Refere ao número de pessoas que entram para o reino de Deus. Através do evangelismo, a igreja deve estar constantemente buscando expandir o reino de Deus, levando o evangelho a todos os cantos, para que mais pessoas se tornem discípulos de Cristo. A multiplicação de discípulos é o fruto numérico da igreja. O verdadeiro crescimento da igreja não se limita ao aumento numérico de discípulos, mas se reflete também na profundidade espiritual de cada um. A multiplicação de discípulos é um fruto visível da expansão do reino de Deus, enquanto a maturidade espiritual é um fruto interior que revela a verdadeira transformação que acontece na vida daqueles que são discípulos de Cristo. Além de alcançar novas pessoas, a frutificação da igreja também se refere ao crescimento espiritual e à maturidade de cada cristão. A igreja não deve apenas se preocupar com números, mas também com a profundidade espiritual que os seus membros têm vivido. Isso envolve a formação cristã, o discipulado contínuo e a transformação de vida. A maturidade espiritual é o fruto qualitativo da igreja. Na carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículos de número 13 e 14, ele nos ensina que a maturidade cristã é um objetivo contínuo. E a palavra do Senhor nos diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja deve buscar não apenas o crescimento numérico, mas também a maturidade dos seus membros, para que todos se tornem mais semelhantes a Cristo. Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Que estudo maravilhoso. Você já parou para pensar isso? Que a igreja ela não tem que se preocupar somente com a quantidade, mas sim com o amadurecimento espiritual. E lembre-se
que a verdadeira frutificação da igreja não é medida apenas por número, mas no profundo impacto espiritual que ela causa na vida dos crentes. A frutificação da igreja, tanto no crescimento quantitativo quanto no qualitativo, não é apenas um resultado de um esforço coletivo, mas a responsabilidade pessoal de cada crente. A maturidade espiritual e a multiplicação de discípulos estão intimamente ligados à missão individual de cada um como embaixador de Cristo, refletindo em suas ações e palavras. Glória a Deus por isso. Aleluia. Agora chegamos no terceiro tópico, a responsabilidade de cada crente frutificando no reino de Deus. A frutificação no reino de Deus não é responsabilidade apenas dos líderes das igrejas ou do grupo específico de obreiro. Cada crente tem uma responsabilidade pessoal na missão de fazer discípulos e produzir frutos para o reino de Deus. Na segunda carta à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo de número 20, Paulo nos lembra da nossa missão como embaixadores de Cristo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse rogando por meio de nós, em nome de Cristo, rogamos, reconciliai-vos com Deus. Olha a nossa missão. A missão de frutificar é para todos os cristãos e cada um de nós é chamado a representar Cristo no mundo, sendo testemunhas vivas do Evangelho e fazendo discípulos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem entendido a sua responsabilidade como embaixador de Cristo? Como você pode ser mais ativo no evangelismo e no discipulado? A frutificação no reino de Deus envolve uma participação ativa de todos os crentes. Cada um de nós deve ser uma luz para o mundo e uma testemunha viva da graça de Deus, buscando constantemente fazer discípulos e multiplicar a fé. Agora é hora de refletir sobre como você pode contribuir para a frutificação do reino de Deus. A igreja é chamada a fazer discípulos e se preocupar tanto com o crescimento numérico quanto com a maturidade espiritual dos seus membros. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como você pode ajudar a cumprir esta grande comissão? Seja através do evangelismo, do discipulado ou do serviço no corpo de Cristo. Todos nós temos um papel fundamental. A frutificação não é algo que acontece apenas de maneira passiva. Ela exige atitude, ação e compromisso com a missão de Deus. Eu quero que você pense nisso. A verdadeira frutificação do reino de Deus acontece quando cada crente se engaja ativamente na missão de fazer discípulo e multiplicar a fé. Você sabia que, no Antigo Testamento, a ideia de frutificação também estava ligada ao cumprimento de promessas de Deus para o seu povo? Em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, Deus promete a Abraão: bendita seja a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá as portas de seus inimigos. Aqui Deus estava falando sobre multiplicação de geração e expansão do reino através da descendência de Abraão, que culminaria na vinda de Cristo e na expansão do reino de Deus através da igreja. Em resumo, a frutificação no reino de Deus é inseparável da missão da igreja. A multiplicação de discípulos, o crescimento numérico, o desenvolvimento espiritual são evidência de que a igreja está cumprindo a grande comissão. Cada crente tem a responsabilidade pessoal em fazer discípulos, evangelizar e ajudar a expansão do reino de Deus.
que possamos ser testemunhas fiéis de Cristo, frutificando em nossas vidas e na igreja, glorificando a Deus e expandindo o reino de Deus a cada dia. Agora eu quero te perguntar, se você foi tocado por esta mensagem, curta, compartilhe e comente abaixo como você tem vivido a frutificação na missão da igreja. E claro, se inscreva no nosso canal Texto e Contexto Bíblico para continuar acompanhando esta série sobre frutificação espiritual. Na próxima aula, vamos explorar ainda mais o impacto da frutificação no crescimento espiritual de cada cristão. Até a próxima aula. E lembre-se, onde você colocar as plantas dos teus pés, que você tenha sido abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.